Fala pessoal, tudo bem? A paz de Cristo. Voltamos com mais um vídeo aqui sobre o Antigo Testamento e hoje nós vamos dar continuidade à história de José do Egito. Eu tinha falado que José chega no Egito, tem todo o desenrolar de sua história, ele se torna amigo do faraó e ao final o faraó manda buscar o seu pai Israel com seus 11 filhos e os 11 irmãos de José para que eles venham morar no Egito também. E aí, passado certo tempo, morre o faraó, morre José e surge um novo faraó. Esse novo faraó já não conheceu José, não é mais amigo, digamos assim, do povo de Israel, os israelitas, passa a ser chamado israelitas ou povo hebreu. E o faraó se sente ameaçado, vê que eles crescem muito, têm muitos filhos e tem medo que eles dominem o Egito. Então ele escraviza esse povo para que eles não se tornem tão numerosos. Só que parece que quanto mais passa o tempo, maior se torna esse povo. Mesmo sendo escravos, esse povo cresce e mais o faraó coloca um peso maior em cima deles para ver se o povo para de crescer, né? Mas é uma promessa de Deus. Deus fez para Abraão que a descendência dele seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. E aí o povo sofre 400 anos essa escravidão, esse peso sobre eles. E o povo clama, pede ao Senhor misericórdia, que o Senhor mande alguém que os liberte daquela escravidão. E chega o momento em que Deus atende a oração do povo e manda Moisés. A história de Moisés começa, marcada com um momento assim bem pesado para o povo hebreu. O faraó, vendo que o povo não para de crescer, ele toma uma atitude bem malvada, bem maldosa sobre o povo, pedindo para que os soldados matem todos os recém-nascidos do sexo masculino, porque ele tem medo que esse povo cresça tanto e faça uma rebelião e tome o Egito ali. Então ele pede para que todo bebê recém-nascido do sexo masculino seja morto. E os soldados saem e começam a invadir as casas do povo hebreu, dos israelitas, e começam a tirar a vida de cada um desses recém-nascidos. Quando eles chegam na casa ali de Moisés, sua mãe, não querendo que seu filho morra, coloca ele dentro de um cesto envolvido de panos e põe num rio que corria ali perto da sua casa esse cesto. E o cesto vai embora. Quando os soldados entram, não vê nenhuma criança, eles vão para a próxima casa, provavelmente. Nesse período em que o cesto está sendo levado, a irmã de Moisés, Miriam, começa a acompanhar o percurso desse cesto de longe. E aí ela vê que esse cesto vai parar perto da filha do faraó que se banhava ali no rio, e tudo isso é providência de Deus, claro, Um cesto que vai sendo levado e vai certinho ali aonde a filha do faraó está se banhando. E a filha do faraó, se não me engano, ela tinha muita vontade de ter um filho. E eu não lembro agora se ela era estéril, tinha alguma complicação, enfim. Mas ela vê esse cesto com essa criança e resolve adotar esta criança. E ela esconde do seu pai, da sua família, e pede para que nenhuma de suas servas contem que esse bebê hebreu foi deixado ali, abandonado, e ela tomou para si, E aí, essa criança então agora faz parte da família real, digamos assim, E José cresce como um príncipe do Egito, Juntamente com o outro, o seu primo, que não é de sangue, eu não lembro o nome dele agora, não sei se é Ramsés, enfim, E eles crescem juntos. E aí, para encurtar a história, Moisés cresce, agora ele já é adulto, e Moisés é aquele que se incomoda com essa escravidão. Vendo o povo sofrendo aquela... Imagina, ali na África, o Egito fica ali na África, a região quente, seca. E além de tudo isso, o povo tem que fazer aquele trabalho pesado, carregando peso, o tempo inteiro, com escassez de comida, de água. E os soldados dando chicotada neles para eles trabalharem. Moisés se sentia irritado com aquilo. Até que um dia, Moisés vê algum maltrato pesado em cima de um hebreu, que fragilizado ali e sendo chicoteado para que ele volte a trabalhar. E no momento de fúria,
Moisés tira a vida do soldado. E aí eu não me lembro se ele chega a ser julgado ou enfim, alguma coisa assim, mas o fato é que ele é retirado do Egito, ele é jogado para o deserto. E no deserto Moisés começa a vagar por ali, até que também por providência de Deus, Moisés chega a um povoado. E lá Moisés se estabelece, torna-se pastor de ovelhas, né? Ali tem um ofício, né? E ele também ali estabelece a sua família, ele se casa, tem filhos e começa a viver por ali. E aí Moisés, enquanto está pastoreando, ele avistava um monte sagrado, né? Um monte que o povo que morava ali na região, que também são descendentes ali da linhagem de Abraão ou de Ismael, mas são ali de Abraão, né? No caso, Ismael era filho de Abraão. Teve Ismael e Isaac, né? Da descendente de Abraão, eles eram também tementes a Deus e falavam que nesse monte era o monte em que Deus habitava, em que Deus falava através desse monte. Era um monte sagrado. E Moisés sempre ficou curioso para ir conhecer esse monte, né? Porque aquilo, né? Ele, como sendo egípcio, criado no meio dos egípcios, no meio de tantos deuses, como é que o povo fala que Deus habita ali no monte? Então aquilo deixa meio intrigado, né? Até que certo dia Moisés olha para o monte e vê pegando fogo ali numa região e vai se aproximando e quer se aproximar para ver. E as pessoas falam para ele não ir lá porque é um local sagrado onde Deus habita, mas mesmo assim ele quer ir lá ver. E quando ele se aproxima, ele vê que é uma sarça que está pegando fogo, a famosa sarça ardente, né? Aquele arbusto pegando fogo, só que o arbusto, essa sarça, não se consome. É um fogo que não acaba, que não apaga. E Moisés se aproxima até que ele ouve uma voz dizendo: tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que está pisando é santo. E Moisés tira as sandálias e se prostra ali, né? E aí Deus fala com Moisés através dessa sarça, desse fogo que não consome aquele arbusto ali, né? E ele fala para Moisés para que Moisés liberte o seu povo. E Moisés, né, talvez sendo meio cabeça dura, meio descrente, fala: mas como eu, né, que não tenho habilidade alguma, né, não tenho exército, não tenho nada, como é que eu vou libertar esse povo? E Deus diz que estará junto com ele. Só que ele ainda retruca um pouco, olha só, né? O diálogo dele com Deus. Mas né, parece que ele tinha alguma dificuldade com a fala, né? Eu tenho dificuldade para falar, como que eu vou falar essas palavras para o povo? E Deus fala para Moisés: eu vou colocar o seu irmão Arão para ser o seu porta-voz. Parece que Deus fala para ele que ele faria Moisés meio que Deus de Arão, porque Deus falaria para Moisés e Moisés falaria para Arão e Arão falaria para o povo. Olha que confusão. Então Arão seria esse porta-voz de Moisés, que é porta-voz de Deus. E aí Moisés ainda continua: mas como que o povo vai acreditar em mim? Eu chegando lá, eu que, né, cresci junto com o faraó, o povo nem deve me odiar ali, e ainda vou chegar falando para eles que eu vou libertá-los, que eu vi o Deus deles. E aí Deus dá um cajado para Moisés, e esse cajado se torna uma serpente. E Deus fala para que Moisés pegue pela cauda da serpente, e quando ele pegar na cauda da serpente, a serpente se torna novamente um cajado. Moisés obedece a ordem, pega, e de fato esse cajado, de que se tornou uma serpente, volta a ser agora um cajado. E Deus fala para Moisés: este será o sinal que você dará ao meu povo. E aí Moisés volta para o Egito e vai conversar com o povo. E aí de fato o povo não crê, mas Moisés joga o cajado, ele se transforma numa serpente, ele pega pela cauda e se torna novamente um cajado, né? E aí Moisés convence o povo de que Deus falou com ele, chama Arão, seu irmão, e fala para ele que ele seria o porta-voz dele. E aí Arão então começa a comunicar ao povo de Israel que Deus tinha trazido alguém que iria libertá-los da escravidão.
E aí Moisés e Arão vão lá conversar com o faraó e pedir para que o faraó liberte o povo hebreu, o povo de Israel, os israelitas, para que eles adorem a Deus, ao Senhor no deserto. Só que o faraó, ele não crê em Deus, ele é um egípcio, tem vários deuses ali. E Deus diz que ele endureceria o coração do faraó. O que isso quer dizer? Que Deus, né, foi maldoso ali, não quis deixar ele se converter e padecer alguns males? Não, ele já não cria em Deus, ele não queria acreditar em Deus. Deus só não ia agir com sua mão ali, dar talvez alguma outra graça ao faraó que talvez o fizesse crer, né, em Deus. Mas tudo isso, né, Deus permitiu que acontecesse para que o poder de Deus se manifestasse e todo o mundo pudesse crer que Deus, o Deus do povo de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus verdadeiro, o Deus do Deus, o Deus que está acima de todas as coisas, maior do que qualquer outros deuses que eram criados e cultuados na época de Abraão. Então, Moisés com Arão vão lá falar com o faraó e falam que se o faraó não libertasse o povo hebreu, Deus mandaria uma praga no Egito, sobre todo o Egito. E são 10 pragas, 10, né? Eu não vou pontuar todas porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas talvez eu vou falar a primeira e talvez algumas e a última. A primeira, que marca ali porque quando Arão e Moisés falam com o faraó, ele deve ter dado risada. Fala, né, eu tenho o Deus X aqui que vai me proteger, né? Quem é esse Deus de vocês que vai fazer um mal para nós? E aí, Moisés, né, então, junto com Arão, vão até o rio e Deus fala para que Moisés bata o cajado no rio e quando ele tocasse o rio com o cajado, o rio se transformaria em sangue. Toda a água do Egito se transformaria em sangue. E o Moisés faz isso, o rio se torna todo em sangue, toda a água do Egito se transforma em sangue, a água se torna, que era potável, já não é mais potável, e os peixes morrem, enfim, vem essa praga no Egito. E o endurecimento do coração do faraó, como que se dá? Né? O faraó, né, ele tinha ali os seus sacerdotes que serviam outros deuses. E esses sacerdotes vinham até o faraó e falavam que aquilo era um truque. Né? E o faraó falava, então prove. E eles de alguma forma, usando os truques deles lá, conseguiam também fazer com que a água tivesse aparência de sangue, ou se transformasse em sangue. E aí o faraó, vendo que os seus sacerdotes faziam algo parecido, também cria neles e o seu coração era endurecido. E aí, antes disso, né, Moisés também joga lá o seu cajado que se transforma em serpente, pega pela cauda, volta a ser cajado. E esses mesmos sacerdotes fazem algum truque parecido e o faraó tem o seu coração endurecido novamente. Então vocês veem que tem sinais, mas o seu coração sempre está endurecido porque ele vê que os outros fazem algo semelhante e para ele já é o suficiente para dizer que aquilo é um truque, né? Vejam que não é nada moderno que a gente vê hoje, que, né, tudo que o povo aí acha que é truque, sei lá, enfim, né? Mas dúvida em relação às coisas de Deus existem desde lá da época de Moisés, né? E aí, Moisés volta diversas vezes, aí tem a praga das rãs, dos gafanhotos, da escuridão, das trevas, né? Da lepra, e tudo isso atingia o povo egípcio, mas o povo hebreu, o povo de Israel, não era atingido pelas pragas. Somente os egípcios padeciam essas pragas. Por exemplo, esses dias de trevas, de plena escuridão em todo o Egito, atingia só os egípcios. Onde os hebreus estavam, havia luz. Tudo isso para que Deus querendo mostrar aos egípcios quem ele era.
que Deus é o Todo-Poderoso. E foram vindo pragas atrás de pragas, e o faraó sempre tendo o seu coração endurecido, seja pelos sacerdotes, né, seja por quem estava ao seu redor. Até que, por fim, chega a última praga, que é a praga do que o anjo veria ferir os primogênitos do Egito. Esta praga, ela chega próxima da Páscoa. Isso mesmo, a Páscoa não é algo somente agora, atual nosso, né? Parece ser algo cristão apenas. Mas a Páscoa ela é comemorada desde esta época dos hebreus que eram escravos no Egito. Antes existia uma festa chamada Festa dos Pães Ázimos, pão sem fermento, né? Que era um costume praticado pelos hebreus. E aí, ao se aproximar esta festa, Deus fala para que Moisés juntasse o povo, fizesse os pães ázimos, pães sem fermento, pegasse ervas amargas, olha só, vai vendo, né? A ervas amargas, amassasse e comesse com a carne do cordeiro que eles iriam oferecer em sacrifício a Deus, e o sangue deste cordeiro ofertado em sacrifício, eles iam passar sobre a porta, o batente da porta da casa deles, e esse anjo que Deus enviaria para ferir todo o primogênito do Egito, ao ver este sangue, né, marcado na porta, no batente da porta, esse sangue do cordeiro, olha a prefiguração, o sangue do cordeiro que é marcado na porta, o anjo não iria ferir os primogênitos que tinham a porta marcada com o sangue do cordeiro. E que este dia seria chamado a Páscoa do Senhor, né? Que é a passagem da escravidão para a terra que Deus prometia a eles, que era uma terra onde corria leite e mel, ou seja, da escravidão para a liberdade. Justamente a Páscoa que nós celebramos hoje tem este sentido. A escravidão do pecado em que o homem vivia, Cristo morre, o cordeiro é imolado na cruz e o seu sangue aspergido no solo, que cai sobre a terra, liberta toda a humanidade do pecado. Olha só, né? Quando a gente faz a leitura, sempre com essa pré-figuração que leva até Cristo. Então aí temos a instituição da Páscoa. E eles comem, e olha só a inversão, né, que nós temos nos dias de hoje. Essa Páscoa judaica é marcada do povo hebreu, né, não judaica, mas do povo hebreu, é marcada por ervas amargas e carne com pão sem fermento. Hoje, ao invés de comer ervas amargas com a carne, o povo come chocolate doce, né? Tanto açúcar que tem dentro dele, né? Olha só como é que as coisas mudam o sentido, né? Então, essa erva amarga, né, que eles comeriam, era para que eles se lembrassem sempre do amargor da escravidão que eles sofreram no Egito. Ou seja, Deus queria lembrar eles que eles foram também escravos, para que eles não fizessem outros escravos, né? Porque isso é um mal, Deus não desejou nada disso. Isso é maldade do homem, que escravize o outro, né? Então Deus fez essa aliança com eles, marcou essa Páscoa, essa passagem, é isso que significa Páscoa, da escravidão para a liberdade, né? E aí vem o anjo sobre o Egito e fere todos os primogênitos do Egito. E nós vimos lá no começo do vídeo que o faraó ordena que todos os recém-nascidos morram, né, por controle de natalidade, digamos assim. E agora vem o anjo que fere os primogênitos do Egito. E esta é a última praga. O faraó já não aguenta, fala para Moisés: podem ir embora, né? Eu não quero mais sofrer essas pragas que nós estamos recebendo. Eu sei que o Deus de vocês é o Deus Todo-Poderoso. Vai para o deserto, vai lá adorar Ele.
E aí ele vai. Só que novamente o coração do faraó é endurecido, né? E agora, pelo que eu me lembro, é sua esposa que começa a falar ali no ouvido dele, e ela falando, você sendo faraó vai deixar ser vencido pelo esse povo hebreu e não sei o que e tal, né? E o coração dele é endurecido novamente. E ele então pega todo o seu exército e começa a marchar atrás do povo hebreu. E o povo hebreu, já com dias de distância ali do Egito, começa a caminhar. E eles se deparam com o mar vermelho à sua frente. E eles não podiam atravessar aquele mar extenso, com crianças, com as suas mudanças, né? Eles pegaram tudo que podia e saíram do Egito. E aí Deus fala para Moisés, bata, né? Erga o seu cajado, ou bata no rio, que eu abrirei o mar para que todo o povo passe a pé enxuto, com o pé seco, e atravesse o rio. Moisés faz o que o Deus pede e o povo atravessa em pé enxuto, né? O mar se abre, se divide e eles passam pelo meio do mar, né? A pé enxuto. Até que todos atravessem. Nisso se aproxima o exército do Egito que vinha atrás do povo hebreu. E enquanto o povo estava terminando de atravessar, Deus manda uma coluna de fogo que impede que os soldados egípcios atravessem e mantém eles afastados. Quando o último hebreu termina de atravessar o rio, a coluna de fogo sai e os soldados começam a avançar também pelo meio deste canal que foi aberto ali. E aí Deus, vendo que o último sai, tira a sua mão, que abriu a sua mão entre aspas, né? Que abre ali o mar e o mar se fecha novamente e agora engole os soldados, né? Sendo também uma prefiguração do batismo, que é aquela água que vem, que lava, que purifica todo o mal do nosso coração, né? E aí o povo agora está seguro, atravessou o rio, e essa mesma coluna de fogo que, né, faz com que os soldados não os alcance, essa mesma coluna de fogo vai guiar lá do céu, lá de cima, o povo de Israel pelo deserto até a terra prometida, né? Vou parar por aqui. Essa aqui é a primeira parte da história de Moisés. Depois nós vamos ver ali essa caminhada no deserto, né? E tem ali a instituição dos sacerdotes, tem as tábuas da lei, enfim, né? A gente vai ter mais alguns episódios aqui para tratar a vida de Moisés, um profeta tão importante para a história dos judeus, para a nossa história e para a história do povo de Deus, povo de Israel, povo hebreu. Muito obrigado, Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.